Matusalém Campos, a sua voz. Olhe, para você que está acompanhando o jornalismo Verdade, são exatamente 8 da manhã, mais 2 minutos. Atenção, Conde, ele já está lado a lado comigo. Já errei o nome dele hoje na live, viu? Brincadeira, live não. Lá no story já do vereador, com a bio, com o link. Para você já que está aqui com a gente, para você do Conde que está acompanhando essa entrevista a partir de agora, seja bem-vindo. Você está acompanhando o Poder da Notícia, Boa FM, Alagoinhas 95.7, e você também pode participar do nosso programa, fazendo um questionamento, criticando ou também elogiando. Aqui você é livre para fazer o que você bem entender, com responsabilidade. Então, meu amigo, aproveita essa oportunidade. Eu estou falando do Poder da Notícia ao vivo. O vereador já está aqui. Vamos lá, é o nome do homem, Reinaldinho Esquiavon. Toma aí, você receba a produção. Meu filho. Esquiavon, o nome do homem. Vereador, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Matusalém, muito obrigado pelo convite aqui. Estamos aqui para falar, do nosso mandato, das ações da região. Foi um prazer aqui ser convidado por essa rádio, conceituada na região aqui em Alagoinhas. Estou aqui para a gente esclarecer o que for necessário. Vereador, as informações que a gente tem aqui do senhor é Reinaldo, Esquiavon Neto, hoje faz parte do Podemos. Sim. Bahia, tem 32 anos, está em seu primeiro mandato de vereador, foi eleito, e atenção, aí já é mais uma vitória, foi eleito como presidente da Câmara pro segundo biênio 2023 a 2024, formado em administração de empresas com especialização em gestão pública. Antes de chegar à Câmara Municipal, atuou como gerente do núcleo da Prefeitura do Conde, aonde lhe credenciou ao mandato devido ao excelente trabalho que vem desenvolvido. Por que ele está aqui? Eu vou dizer a você daqui a pouco. Justamente por conta da ação revolucionária na área de emprego, geração de emprego, e alcançando a juventude daquele município, o credenciou à Câmara de Vereadores. Sempre defendeu a união da sociedade para o bem comum e a participação ativa dos jovens na política. Fez diversos projetos que buscam melhorias para os jovens, revitalização de praças, incentivo à cultura e também o esporte. Vereador, o que lhe credenciou que você chegasse à Câmara, apesar de ser uma pessoa agradável, de causar muita empatia, mas foi o trabalho diretamente com a juventude que se iniciou lá atrás. Sim, é verdade. O trabalho com a juventude, na verdade, quando estive na prefeitura como gerente de núcleo, na parte de administração, eu já era formado em administração, já tinha especialização em gestão pública. Naquele momento eu parei para mapear quais eram os principais setores no Conde que precisavam de um incentivo. E lá a gente tem quase 50% das pessoas que votam são a juventude. E o maior problema que temos lá é a geração de empregos para essa juventude. A gente precisa criar oportunidade para eles. Então, naquele momento, nós entendemos que era interessante criarmos um programa de estágio, lá no Conde, e chegamos a dar a mais de 120 oportunidades de estágio. Mas assim, não é simplesmente você pegar o jovem e dar um emprego a ele. Você está dando emprego, você está acompanhando ele no seu dia a dia, no seu pessoal, no seu profissional, tentando encaixar ele na melhor forma no que ele for, e fazendo com que ele se sinta à vontade e converse e passe as suas necessidades a você. Essa foi uma das vertentes da gente lá. A gente toma conhecimento que várias histórias de transformação aconteceu nesse trabalho. Jovens que estavam desempregados, que não tinham perspectiva, e consequentemente com esta ação e este acompanhamento, porque não é só colocar no emprego, acompanhou a família, dando a ele mais sorte, mais sucesso na vida, e dizendo à população que se pode fazer mais. Nós tínhamos jovens lá que se mutilavam, nós tínhamos jovens lá nas drogas, nós tínhamos jovens que já não acreditavam mais
no futuro, brigados com pais e mães, né? Então a gente trouxe eles para nossa convivência e eles tinham total abertura para conversar comigo, vinham conversar e a gente fazia também um trabalho psicólogo, né? De psicólogo, sim, né? Não é minha formação, mas é aqui, conversando, uma experiência de vida, enfim, falando da minha experiência, ouvindo eles, fazendo eles se sentirem importantes no setor de trabalho. E hoje o resultado é que nós temos diversos desses estagiários trabalhando na própria prefeitura com cargos de coordenação, com cargos de gerência, né, em diversos setores importantes como contabilidade, licitação, enfim, e também em outros do comércio da cidade, né? Cartórios, enfim, no fórum da cidade. Então diversos estagiários foram formados, né, pela prefeitura do Conde, que hoje trabalha na própria prefeitura e no comércio local. Você, como um jovem formado, acredita que a educação é o caminho para resolver muita coisa e fortalecimento da economia do município? Na verdade, a educação é a base, é o único caminho de fortalecimento e resolução desses problemas, né? A gente precisa tratar da educação com o maior cuidado possível, já que dentro de casa, com a ajuda dos pais, professores, nas escolas e nós no ambiente de trabalho, a gente precisa tratar a educação com responsabilidade, porque a forma de se postar é super importante nesse momento. Eu pude perceber que essa questão do emprego e desemprego que acomete o nosso país, a nossa região, muita gente desempregada por conta de uma série de crises. Nós estamos falando de crises climáticas, estamos falando de crises na Ucrânia, estamos falando que a gente saiu agora de uma pandemia, uma série de recessão. Formando, capacitando o jovem, deixando ele preparado, porque não adianta você ter a oportunidade de emprego e você não saber por onde começar. A ideia é essa, vereador? A ideia sempre foi essa, desde o início. Na verdade, a gente também tem lá, além desse programa de destaque que foi criado, tem um grupo chamado Grupo de Teatro Fênix. Sim. É um produtor cultural lá que chama Ailton Vilares, que a gente apoia esse Teatro Fênix e que a gente desenvolve esse teatro com escola de teatro para a juventude, voltada para a juventude, e que nós estamos expandindo agora para dança, para música, mas a preocupação também, além de trazer essa cultura do município, incentivar o jovem nesse sentido, é formar eles, profissionalizar eles para o futuro, para que eles tenham uma profissão da onde tirar renda, né? Entendi. Agora, vereador, a gente está falando muito sobre essa questão do emprego, os jovens, a juventude, a capacitação. Como é que tá? O senhor tem acompanhado a Câmara de Vereadores, o senhor agora foi eleito para o biênio 23-24. Como é que tá essa situação, o relacionamento com os vereadores? Como é o trânsito, o senhor na Câmara de Vereadores com os pares? Bom, na Câmara de Vereadores a gente tem uma parceria muito boa, né? Nós somos 8 vereadores de base, né? E a gente é muito ligado. As decisões são tomadas em conjunto, principalmente as decisões voltadas ao executivo, né? E todos os projetos que cada um faz ali a gente discute em comum para que a gente possa intensificar, porque não adianta, muito se acontece na Câmara de Vereadores, não somente no Conde, mas nas demais, se fazem diversos projetos, mas isso não se para discutir e buscar. Então faz o projeto e morre ali, ele não é executado. Não desenvolve, né? Não desenvolve. A nossa preocupação é realmente se manter unido de uma forma com que a gente faça com que as coisas criem e aconteçam. A gente precisa que as coisas se executem, porque a gente precisa melhorar, desenvolver a cidade do Conde. Agora, a informação também é que o senhor tem um bom relacionamento com o atual prefeito Dudu lá, o senhor já chegou à presidência, enfim, bancada do prefeito também apoiando, e esse relacionamento diz que é muito positivo e é visível isso nos olhares, nas ruas, nos povoados, por onde anda, as pessoas conseguem ver que a relação entre o senhor e o prefeito é muito boa. Na verdade, já começa a relação entre os vereadores. Eu queria aproveitar a oportunidade de mandar um abraço, né? Sim, claro. Os vereadores lá de base que estão junto comigo lá, e são 6 vereadores de primeiro mandato, né? Da base do prefeito. Sim, houve essa renovação muito forte lá? Lá são 11 vereadores no total, foram 9 renovados. Meu Deus, isso é bom, boa notícia. De base, 6 novos. 6 com vontade de trabalhar junto comigo. Então, por isso essa renovação, por isso esse interesse, por isso, inclusive, essa questão da eleição para presidente da Câmara. A mesa diretora é formada por 4 vereadores de primeiro mandato. Sim. Presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Entendo. Então, essa boa relação também trouxe a boa relação com o prefeito, né? Nós somos vereadores de base, a comunicação é muito boa com ele, né? A gente busca estar se comunicando sempre para que o legislativo caminhe com o executivo. É claro que
existem decisões que o executivo toma que a gente não tem como interferir, mas a gente tenta estar participando no máximo possível para que as coisas que aconteçam na cidade, porque nós estamos na ponta e somos mais cobrados como vereadores, mas que o prefeito possa estar ali tendo o apoio da gente integral e que as coisas possam acontecer, porque a gente planeja, a gente faz o projeto, a gente cria as leis, mas a execução parte do prefeito. Você acredita que o processo de mudança já aconteceu no Conde e isso está acontecendo gradativamente? Eu me refiro porque agora, com a mudança e a renovação que aconteceu na Câmara, isso breve pode estar acontecendo no Executivo e cria uma perspectiva do que inclusive pode ter mudanças nas futuras chapas e a juventude mais envolvida em busca de mudança e um renovo no Conde? Na verdade, já com a entrada do prefeito atual Dudu, há 6 anos atrás, já foi uma renovação, né? Na verdade, o prefeito, ele é um cara íntegro, ele é um cara de boas ideias, acredita no potencial dele, é um cara que faz gestão muito mais do que política, mas também não deixa de fazer a parte política, mas se preocupa muito, né, com essa parte de infraestrutura da cidade. Ele quer melhorar a infraestrutura das praias, fazer a orla, pensando na evolução do turismo, né? Então, mas a renovação é uma coisa do Brasil, do mundo, não é só no Conde, né? A gente vem renovando a cada dia mais e a tendência é que o Conde permaneça dessa forma também, sem voltar às raízes anteriores, retroagir. A ideia é que se renove cada vez mais, não só na Câmara, mas como no Executivo. Você acredita que o Conde não volta algumas práticas do passado, depois dessa libertação de algumas coisas? Você acha que a partir de agora o que viveu lá atrás não volta mais? A tendência agora é mudança total? Eu tenho certeza que o Conde vai escolher em mudar totalmente. A ideia é essa, o ideal é que seja assim, né? A gente que mora no Conde quer que o município se desenvolva. Quando a gente vê uma porta de um comércio abrir novo, pra gente é interessante que aconteça isso. E a ideia é que se renove, não se traga informações ou práticas que aconteceram no passado. A gente precisa renovar cada vez mais e deixar o que ficou para trás lá atrás. Nós conversamos agora há pouco sobre educação e quando fala de educação a gente sempre tem os gargalos junto com a administração pública, professores, piso, precatórios, uma série de situações. A gente viu um outro dia pela internet alguns vídeos que circularam e algumas cobranças por parte dos vereadores. Qual a sua opinião a respeito disso? Bom, Matusalém, é um tema polêmico, né? Essa parte da educação com professores, eu acho que sobretudo a gente deve valorizar a educação e os professores que nós temos. Acho que a educação não é desvalorizada no Conde, os professores não são desvalorizados. Chega um momento que a gente precisa tomar decisões de criar leis para que não se torne um gargalo lá na frente, e a gente precisa fazer com que as coisas andem, porque a educação não somente depende dos professores, mas sim de um corpo técnico como servente, como a pessoa que faz o lanche, né, o porteiro, o transporte escolar. Então a gente precisa que a estrutura como um todo funcione, e pensando nisso, né, sem desvalorizar ninguém, que a gente fez aprovamos um novo plano de carreira polêmico na cidade, com algumas coisas que foram questionadas, mas que a gente está aqui disponível para sentar e conversar. Inclusive já conversamos com alguns professores, e o que foi feito não é uma coisa taxativa, isso pode ser mudado. Vão ser discutidos artigos, vão ser discutidos, enfim, parágrafos, e aquilo ali pode ser mudado, adequando de uma maneira que o município fique bem e que a educação role também da forma legal. Ou seja, o novo plano de carreira não só envolveu os professores, mas como também os servidores públicos. Sim, o plano de carreira do magistério, a gente fez a aprovação, que é exclusivamente dos professores. Sim. Do funcionário público a gente pretende também que seja feito, para que seja valorizado aquele funcionário que ganha um salário mínimo hoje, né? Que a gente veja aí quais são as camadas, principalmente os auxiliares civis gerais, né? A gente pretende fazer todas essas adequações que não foram feitas no passado, porque no passado só se pensou em fazer política e a organização não foi feita. Então agora é necessário sim que se coloque a bola no chão, se organize para que a gente faça política concreta. A gente percebe que todo município no interior faltam algumas coisas. Nada acontece do dia para a noite. Mas na sua visão, como conhece o município, vive o dia a dia da população, hoje, se tivesse uma varinha mágica e pudesse construir algo de uma semana, da noite pro dia, o que seria a maior necessidade hoje da população do Conde? Bom,
A gente vive num município pobre, né? Como você disse, é complicadíssimo, principalmente nesses municípios pequenos, a adequação nesse sentido. Mas eu acho que hoje, você fala em obra? Obra, você que diz. Eu acho que hoje a obra mais esperada do Conde é a ponte que liga o centro à vila. Né? E a infraestrutura que está sendo feita pelo prefeito na orla, que é o investimento no turismo. Além disso, eu quero complementar aqui, me permita, para falar da Feira Livre. Né? Porque para mim é uma das vertentes mais importantes que nós temos no Conde. Na verdade, a Feira Livre é patrimônio cultural do Conde e a região fazia questão de estar na Feira Livre do Conde. Eu lembro que logo quando eu assumi como vereador, junto com o secretário de Agricultura, João Flores, nós fomos no dia 9 de janeiro, nós fomos na Feira Livre, mapear toda a Feira Livre, como funcionava, para que a gente conseguisse ver, né, as camadas, principalmente a agricultura familiar, que são aquelas pessoas que produzem no seu quintal muitas vezes e vendem, para poder ver de que forma fazer melhorar. E agora, recentemente, começou, né, no projeto que foi feito lá atrás, que antes de ser vereador já visitava feiras livres padronizadas, e agora recentemente começou a padronização da Feira do Conde, né, que vai beneficiar todos os feirantes durante toda a semana, com a estrutura completa montada para todos os segmentos, e a agricultura familiar não vai deixar de ser atendida, porque tem uma porcentagem que não será cobrada nenhum tipo de taxa, e a gente acredita muito nesse projeto para poder resgatar também a cultura do município na Feira Livre. Que eu lembro de meu avô, há pouco tempo sentado na Feira Livre. Eu lembro de pessoas das comunidades, Altamira, do Cobol, o pessoal se reunia na Feira Livre. Até Feira cultural Livre. No interior. É cultural, o pessoal se reúne na Feira Livre. Então a gente quer resgatar isso, essa pastelzinho pastelzinho, tomando um caldo de cana. E aí vai conversando, fala da semana, do que se passou na semana. Enfim, ponto de encontro. Ponto de encontro, e a gente precisa resgatar isso de uma forma padronizada e que a gente entregue um equipamento que seja excelente para a população. Vereador, o senhor mencionou agora há pouco, sobre essa questão da formação e da importância da capacitação para o mercado de trabalho e desenvolvimento, essa questão sua do primeiro emprego. Já não é a hora de Conde, já que é o lugar, já que o turismo é muito forte, e o fortalecimento da indústria, no comércio, para que o empresário tenha novas oportunidades, está se visando nesse projeto de fortalecimento comercial e empresarial, para que possa fortalecer, inclusive, dos jovens empreender? Sim, eu acho que já passou da hora, na verdade. A gente precisa incentivar de alguma forma o comércio, e eu vejo que o comércio do Conde tem crescido, né, recentemente, porque a população do Conde vai nas cidades vizinhas e vê o comércio crescendo, e a gente vê lojas grandes sendo implementadas, e no Conde não era assim, mas hoje a gente vê o comércio crescendo. Eu acho que a gente fez agora também um projeto lá de parcelamento de débitos, né, sem multa, sem juros, e isso alavancou o comércio. E mediante a isso, nós também criamos na Câmara uma emenda que possibilita a negociação desse débito com a inclusão do jovem aprendiz no comércio. Para poder dar oportunidade. Então, peraí, então o empresário tem descontos, abre aspas, você vai me explicar melhor sobre isso, caso ele possa empregar, né, um jovem aprendiz, ele tem algumas facilidades, algumas portas se abrem em relação a isso? Foi criado um novo refis, ele tem a isenção de juros, multa e taxas jurídicas, e pode possibilitar um parcelamento desse débito, e quando ele inclui esse jovem aprendiz ali, ele abre a porta para poder ainda criar maiores benefícios. Vereador, como é que é a agricultura no município? Eu tomei conhecimento que o senhor tem trabalhado, acompanhado os agricultores de perto, já conversando, visando, eu sei que a cabeça do jovem não para, e quando se está no primeiro mandato, dizem os mais experientes, de todo um vigor e uma vontade de trabalhar e desenvolver. Claro que vai se especializando em algumas áreas de atuação. A agricultura, o senhor já está pensando em fazer grandes projetos visando que seja cada vez mais forte a agricultura daquela região? A gente sempre teve uma dificuldade muito grande na agricultura do município. Quando o prefeito Dudu começou a gestão, isso ficou um pouco de escanteio e foi muito cobrado. Nós temos diversos assentamentos, diversas zonas rurais que precisam de atenção. Nós temos acho que mais de 40 associações, né, de produtores rurais. E hoje a gente tem um secretário de Agricultura empenhado, João Flores. Ele escuta
a associação, ele vai até a associação, ele vai aos presidentes de associações, ver quais são as dificuldades dessas associações, né? Nós temos lá os tratores para a hora de trator, nós estamos buscando sementes, adubo para esses agricultores, mas sobretudo indo conversar para saber qual é a dificuldade desse agricultor, né? Hoje a gente tem uma ponte muito boa, que é o secretário tem contato com todos os presidentes de associações, com as associações, faz reuniões frequentes. Se vocês verem nas redes sociais dele, vocês vão ver que ele tem reuniões frequentes com esses agricultores, e eu ligado com ele nessa relação, principalmente nesse link com a Feira Livre. A gente tem tentado, e assim, com toda dificuldade, porque o orçamento da agricultura é pouquíssimo. Sim. E na LOA, inclusive na Lei Orçamentária Anual do município, a gente tentou qualificar isso, e agora também no reenquadramento dos cargos, criar cargos que possam possibilitar o incentivo à agricultura, à pecuária e à pesca. Entendi. Olha, a gente está aqui conversando com o vereador Reinaldinho, como é conhecido lá no município do Conde, o primeiro mandato, mas vocês estão percebendo que existe essa vontade do desenvolvimento do trabalho naquele município. Quando se trata de saúde, quando se trata de educação e na questão de agricultura, ele já se posicionou, inclusive trabalhando ainda mais. Na questão do emprego e desemprego, é um combate e uma luta frequente, mesmo antes de chegar no mandato, e a gente tem observado, vai continuar acompanhando. Agora, um fato que chamou a atenção, que inclusive foi pauta aqui do programa, foi as fortes chuvas que caiu naquele município, e uma ventania que a gente não vai dizer que é tornado não, porque senão é exagero da nossa parte, mas ferro retorcido, telhado nas alturas, circulando como se fosse pássaro voando, uma situação que deixou a população preocupada, e algo novo pro Conde. Algo novo que nunca aconteceu de fato. Todos ficávamos surpresos. Na verdade, eu e os demais vereadores estávamos em Brasília, né? A gente estava cumprindo a agenda lá da CNM, do encontro, a marcha dos prefeitos e vereadores. Sim. E eu vi por vídeo também, né? Inclusive a participação do prefeito aqui no programa, telefone, no programa, e aquelas telhas ali voando, e aquele vídeo das telhas ali em cima, parecendo realmente pelo menos um início de tornado. Sim. O ferro retorcido, aquilo ali chamou muita atenção, né, da população, e assim criou certo medo, porque a gente não sabia onde aquelas telhas iriam cair. Exato. Né? Até podiam machucar algumas pessoas. Enfim, a gente tem ali naquela região, principalmente no mercado, muito comércio, muitas casas, a circulação é grande, então chamou muita atenção, e também chamou atenção a prontidão na resolução do problema da prefeitura, né? Sim. Em 2 dias o Mercadão estava coberto novamente, e a gente espera que esse fenômeno não aconteça mais. Até porque, vereador, quando a gente vê os ferros retorcidos, o prefeito inclusive participou do programa e mencionando o tamanho espanto com a força da natureza. A gente já sabe, a gente já tem uma ideia da força da natureza, mas não para essa região, não para nossa região, é algo novo. Agora, ferro retorcido, meu amigo, vento para mais de 120 por hora. Eu acho que nessa média ou pra frente, são ferros que a gente tá falando, não é ferro fino, é um ferro de estrutura que aguenta a estrutura de um telhado num mercado que tem aí numa média de mais de 400 metros quadrados. Sim. Então, algo grande. Então, esse ferro retorcido realmente foi uma ventania assim fora do comum que a gente nunca viu no Conde. E realmente é impressionante. Bom, eu vou pro intervalo comercial. Atenção, você que está nos acompanhando, são 8 da manhã, mais 25 minutos para você nos acompanhar. Se você ainda, atenção, você que está em casa, se você ainda não procurou o fórum, cartório eleitoral, atenção para tirar o seu título pela primeira vez ou para fazer atualizações. No rádio, a sintonia da informação e o novo jeito de fazer jornalismo. Poder da Notícia. De volta com Noção, precisamente 8 da manhã, mais 31 minutos para você, meu amigo. Antes de falar de política, mas deixa eu falar de um assunto aqui que é importante. O esporte, o senhor, pelo jeito, tem trânsito livre. Os desportistas lá é um tal de um abraço, feliz demais quando você chega. Reinaldinho, meu amigo, chegue junto. Como é que é essa questão do esporte lá no município, esse trabalho junto com a atuação do seu mandato? O esporte lá também é prioridade.
também envolve a juventude. Nós temos alguns desportistas que são parceiros, né? Do Gué, Pop, são os caras parceiros nossos e que a gente vem desenvolvendo diversos torneios. Nós temos torneios padrões lá que desenvolvemos por todo ano, né? E a gente pretende desenvolver agora uma Supercopa municipal que envolva todas as regiões do município. A gente pretende envolver de Altamira ao Cangurito, as praias, né? Barra Tariri, Sítio, Poço, Seriguinha, ao pessoal ali do Riacho Seco, enfim, envolver toda a região para que a gente possa trazer essa juventude mais para perto ainda, né? Além de criarmos padrões nos torneios, enfim, então minha marca é representada lá por diversos times. Eu acho que além da juventude nós criarmos emprego, incentivo ao esporte. Estava até falando com o prefeito sobre isso ontem, sobre o esporte, ele me dizendo que o recurso do esporte é muito pouco e que se a gente tivesse que investir somente no esporte, a gente teria que tirar da educação, teria que tirar da saúde, mas eu acho que a gente tem que buscar um meio de solução através até de um deputado, seja ele estadual ou federal, para trazer incentivo para o esporte do município, principalmente a juventude do Conde, que precisa muito lá, eles prezam muito o esporte. Se você falar num torneio, no campeonato, além de esporte ali, de torneio, campeonato, a gente tá falando de cavalgada. Falou em cavalgada, de torneio de futsal, futevôlei, de futebol feminino, que agora tem crescido muito. Então o pessoal lá gosta muito, a gente precisa incentivar o esporte o mais rápido possível. E como é que tá as praças esportivas no município, construção? A gente sabe que teve uma época aí que a todo canto a gente tinha praia, nas praias, nos povoados, sempre tinha uma praça, sempre tinha uma quadra. Como é que tá o município em relação a isso? Porque isso também é incentivo ao esporte. Antes da pandemia nós tínhamos uma coordenação de esportes, né? Que ainda não foi implementada novamente agora com esse melhoramento da pandemia, e que isso foi mapeado, essas praças de esportes, né, de todo o município. A gente fala não somente de quadra, mas também de campos de grama e de terra lá, que tem em muitos lugares, né? Então foi mapeado e vem sendo feito o melhoramento dessas praças na medida do possível, já que a gente não tem maquinário suficiente para estradas e melhoramento desses campos. Mas nós temos na praia, assim, no Sítio do Conde, uma quadra muito boa. Nós temos também agora um recurso que entrou através do deputado para a reforma do estádio municipal Humberto Pinto, onde você vai ser requalificado todo o campo e iluminado, além da construção possivelmente de um campo society e o melhoramento da quadra, que é também o local onde mais é utilizado, né, lá. Além disso, a construção de novas praças, né, em alguns lugares, Vila Nova, Altamira, para poder, e todas essas praças têm uma quadra, né? E incentiva o esporte, a gente faz um torneiozinho lá e traz pro centro. Olha, a gente sabe que existe uma expectativa muito grande para a construção ali da orla. Existe tanto por parte da população e para as pessoas que frequentam. Quem tem seus imóveis ali naquela região sabe que vai ser mais valorizado ainda com esse empreendimento. E a gente percebe também que o prefeito Dudu está muito empolgado, né, para que tudo isso aconteça. O senhor vê isso nesse mesmo viés? O prefeito, ele pensou no desenvolvimento do turismo no Conde, primeiramente no investimento em infraestrutura. Sim. A gente precisava do investimento em infraestrutura. Você vê a Barra Tariri como era antes, nós tínhamos somente areia, barro. Nós hoje temos uma praça de intertravado, com jardins, uma estrutura totalmente renovada, com um centro comercial novo na Barra Tariri. Nós temos em Poças, que foi inaugurado recentemente também uma praça, Poças, que era sempre esquecida. Nós temos agora, finalizando, um cais de Poças, que é onde os barcos pesqueiros vão atracar, e ali também possibilitar o passeio pelo rio Itapicuru. Sim. E na Siribinha também, junto com ali na quadra, reforma da quadra, nós também fizemos a estrutura de uma praça também lá de intertravado, além da subida da Praia do Sítio, né? Que ainda não foi terminada, a empresa está com alguns problemas, a obra está com alguns problemas, mas toda a subida da Praia do Sítio foi feito o calçamento já, e a descida, né, da praia, principalmente ali perto da areia, já toda de intertravado. Quando aquilo ali ficar pronto, será perfeito. Perfeito. Agora a gente não pode esquecer, a gente está chegando já ao final do nosso programa, esse é um ponto que a gente não pode esquecer de hipótese alguma, que é essa questão do incentivo à pesca. E também a gente sabe que tem aquele intervalo onde não há pesca, né? E aí o incentivo, os projetos que podem ajudar os pescadores. Como é que está essa situação lá no município do Conde? Aqui na Bahia existe incentivo em alguns municípios por parte de algumas prefeituras, do governo do estado, Sergipe, estado vizinho, que vocês ali faz divisa ali, também a mesma coisa. Como é que tá lá no Conde?
Bom, lá no Conde a gente tem realmente uma camada pesqueira muito grande, principalmente na comunidade de Poças, né? Antigamente Siribinha também tinha uma comunidade muito grande de pescaria, porém agora ficou mais o turismo na Siribinha e hoje Poças domina a parte pesqueira, por isso a construção do cais. A importância da construção do cais, possibilitando infraestrutura para o descarregamento porque os barcos saem daquele cais, vão para o mar e retornam para ali. Então, uma infraestrutura adequada, né, para a retirada dessa pesca e a comercialização desse peixe é importante. Além, né, das associações que fazem um cadastro do defeso. Quando não é possível fazer a pesca, esses pescadores cadastrados recebem um defeso do governo federal. Tem aqui um ouvinte, tem Thaís que está aqui dizendo: Thaís, sou suspeita, mas é um vereador incrível e que se importa com toda a população. Não entendi porque que ela disse que é suspeita. É minha irmã. André. Mas ela acompanha muito bem. É uma dentista, né, recém-formada também. E eu pretendo contar com ela na coordenação lá de saúde bucal do Cunha para que faça a diferença lá, já que um dos pontos do meu mandato como presidente a partir de 2023 é criar um mandato itinerante. Um mandato itinerante que vai envolver o atendimento de médicos, enfermeiros e odontológico. Entendi. Olha, importante mais, vereador. Olha, eu quero agradecer sua participação aqui no programa. Fique à vontade. A gente vai estar acompanhando você falando aqui no programa. Tem horas que você já fala administrativamente. Eu acho que, como é a sua formação, a administração, fica fácil desenrolar, fica fácil falar sobre o assunto. Mas fique à vontade para suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer inicialmente, Matusalém, a você pela oportunidade, a Boa FM pela oportunidade. Eu fico muito grato em ter espaços desse tipo. Eu acho que a publicidade e marketing é um ponto essencial nesse momento. E para falar também um pouco do que a gente pensa no nosso mandato, né, das nossas ideias, é importante ter esses espaços. Eu agradeço muito pela oportunidade e vou estar à disposição sempre que for necessário para tratar desses assuntos. E finalizar dizendo à população do Conde e a região inteira da preocupação que a gente tem em desenvolver principalmente o comércio e o turismo do município para alavancar e incentivar a juventude também através não somente do comércio, mas do esporte. Nós temos uma saúde funcional, graças a Deus, atendendo através de TFD, e a educação, dizer a todos os professores, né, do Conde, que o plano de carreira não foi uma coisa taxativa, que a gente está aqui aberto à conversa, que a gente quer que o município se desenvolva e quer valorizar cada vez mais esses professores. Tá aí o vereador Reinaldinho, como é conhecido lá no município do Conde. Muito obrigado, sua vinda aqui nos estúdios da Boa. Só quero finalizar mandando um abraço aí, quero nominar os vereadores presentes lá, o vereador Valnei Bezerra de Poças, lá da comunidade pesqueira, vereador Cristiano Cruz do sítio do Conde, praia também, vereador Danilo Tequinho lá da Vila, o vereador Itamar Rifas da Vila também, era rifeiro, agora já virou vereador também, vereador Alexandro Tola, o vereador Correria, pedreiro da prefeitura, se tornou vereador, mesmo? Atividade social, né? Mandar um abraço para o vereador e presidente atual Valtinho, né, que mora na Vila, e um abraço também para o nosso vereador Luiz Dentista, que atende lá com o filho dele como dentista e vereador há 6 mandatos. Tá certo, coisa boa. Olha, fica aí, vereador. São 8 da manhã, mais 42 minutos. Eu vou girar a informação. Atenção, Alagoinhas. Atenção, você acompanhando o jornalismo verdade. Eu vou girar a informação. Eu vou às ruas. A informação é direto do cartório eleitoral. As informações para você que precisa se atualizar. Informações a partir de agora. São as últimas horas, o último dia, e você precisa ficar atento a esse detalhe, a essa informação. Eu vou a Carlos Messi. Carlos Messi, garoto, me conte tudo, não me esconda nada, venha.